Fala galerinha, beleza? Mais uma vez, seja bem-vindo a essa série de vídeos sobre fotografia. Para quem não me conhece, meu nome é Wilton Reis e hoje eu estou aqui para falar de fotografia. Essa aula é uma continuação da aula anterior, onde nós abordamos os princípios básicos da fotografia, e aqui é onde eu passo mais tempo no meu dia, né, onde eu finalizo os meus trabalhos, falo com os clientes, faço os contratos, faço toda a parte administrativa do negócio, né, e também a parte de finalização, a edição de imagem, etc. Eu vou falar um pouco para vocês, né, continuar falando sobre fotografia, e hoje abrir um pouquinho o tema de profundidade de campo e algumas dicas rápidas de como que você consegue usar ali o tripé da exposição. Então, indo direto ao assunto, falando sobre profundidade de campo, vou ler para vocês aqui o que é exatamente profundidade de campo. Eu falei um pouco na aula passada, mas vou ler aqui a parte teórica e aí nós vamos entrando um pouco mais dentro desse assunto, tá bom? Profundidade de campo, ela é a área da imagem que está nítida ou focada, e ela é determinada pela distância entre a câmera e o objeto, a abertura da lente e a distância focal. Então aqui nós já conseguimos ver 3 pontos dentro de profundidade de campo, que nós falamos um pouco na aula passada, mas não foi focada nisso e talvez não foi com a mesma nomenclatura, mas vocês vão entender exatamente o que são esses 3 pontos aqui, né? Assistindo a aula passada e vindo para essa aqui vai ser muito simples vocês entenderem. O primeiro ponto aqui é a distância entre a câmera e o objeto. O que isso muda, né? Quando eu tenho um objeto próximo a mim, quando eu tenho uma distância pequena entre eu e o objeto, e uma distância maior do objeto para o meu fundo, por exemplo, é mais fácil você perceber a falta da profundidade de campo. E isso é chamado como desfoque, tá? Então é bem simples. Quando nós temos uma profundidade de campo pequena, uma menor, nós temos um desfoque maior, um desfoque mais cremoso, tá? Eu vou mostrar algumas fotos aqui para vocês, exemplificando a imagem que eu estou falando, tá bom? Então, a distância da câmera do objeto é muito importante, porque se você estiver um pouco mais longe do seu objeto, essa percepção da sua profundidade de campo, ela vai ser um pouco maior, porque a profundidade, mesmo usando a mesma abertura na sua lente, né, o mesmo diafragma, ela vai acabar tendo uma área um pouco maior focada. Então, quando você tem a mesma milimetragem e a mesma abertura de lente, tá, sem alterar nenhum parâmetro, quanto mais você distancia e foca novamente no seu objeto, aquele objeto vai estar um pouco mais focado. Tá? Nós vemos isso e percebemos isso um pouco mais fácil quando nós olhamos uma foto que tem um aspecto mais grande angular, onde ela foi feita com uma lente grande angular, né, onde o seu campo de visão ele é um pouco mais aberto, e quando nós mudamos para uma lente que ela tem um campo de visão um pouco mais fechado, uma teleobjetiva, é muito mais perceptível essa distância focal, né, essa profundidade de campo, o desfoque e todas as coisas que estão relacionadas com esse tema, tá? Então eu vou mostrar alguns exemplos aqui também de fotos que foram feitas com grande angular. Vocês vão perceber que o desfoque ele não é tão forte, tão forçado, tão grande, tanto quanto em imagens feitas com uma teleobjetiva. Tá bom? Então a distância, novamente, ela é um ponto muito importante, distância da câmera com o objeto, a abertura da lente e a distância focal. Então o que eu acabei de falar para vocês é exatamente sobre a distância focal. Eu estou aqui agora filmando com uma 20mm e eu estou praticamente a 40 centímetros da câmera, no máximo, não passa disso. E aqui vendo pelo retorno que eu tenho, eu estou até em uma distância bem ok, né? Mas se eu trocar, por exemplo, deixa eu mudar aqui rapidinho. Se eu mudar agora para 40, que é a visão que vocês estão vendo agora, você percebe que o desfoque lá atrás acaba sendo um pouco maior. Então a distância focal ela influencia totalmente ali no desfoque que você tem e consequentemente ali na sua profundidade de campo, porque você vai ter uma profundidade de campo um pouquinho menor. Então, dando um exemplo prático aqui, ó, eu vou tentar focar nesse carinha aqui. Então, um exemplo um pouco mais prático. O meu objeto, que é essa chave, ela está muito mais próxima do sensor do que eu. Vou tentar focar aqui, agora está focado. Você percebe o desfoque que ficou na imagem, né? Tem um desfoque muito grande, ou seja, a profundidade de campo, nesse caso, ela é pequena. Eu estou usando o f2.8 numa 40mm. Então, isso é bem perceptível. Agora, voltando aqui para os meus 20mm, na mesma distância que eu tenho, talvez ela não vai focar, deixa eu ver se eu consigo fazer a câmera focar. Você percebe que ainda tem nitidez no meu primeiro plano e o meu segundo plano ele não está tão desfocado, né? É muito pequena essa percepção. Isso daqui é profundidade de campo. Meu primeiro plano ele está focado. Vou tentar fazer um exercício, inclusive aqui direto na câmera. Estou alterando aqui meu ISO para que ele trabalhe de forma automática e eu vou fechar
o meu diafragma. Eu não consigo fechar mais que F22. Aqui é o meu máximo, então estou com o meu diafragma todo fechado. E você percebe aqui, ó, que agora, inclusive a lente, a câmera está com pequenas dificuldades para focar. Mas você percebe aqui que tanto a chave quanto o meu rosto, ele tá um pouco mais visível, né? A minha profundidade de campo, nesse caso aqui, ela é muito maior. Tem uma diferença na luz, né? Eu tô usando um ISO muito alto, com certeza a imagem não vai ficar muito boa. Nós aprendemos isso na aula passada, né? O ISO muito alto, o que ele traz para nossa imagem. Mas você percebe, ó, que o meu primeiro plano aqui, o meu objeto, ele não tá tão desfocado quanto ao meu rosto, né? Quando a câmera tá filmando, gravando, focando no meu rosto. Agora, quando eu tenho um diafragma menor, ó, mudando para 2.8, já o meu objeto ele já fica um pouco mais desfocado. Vocês conseguem perceber, né, essa diferença. Então, é exatamente isso. Eu acho que isso é um ponto muito bom para começarmos, para entendermos. Deixa eu voltar aqui às configurações padrão. Esses dois primeiros pontos são muito importantes, que muitas das vezes nós não percebemos, mas ele influencia muito a nossa profundidade de campo. Mas aquilo que influencia bastante, que eu acabei mostrando para vocês aqui na prática, é a abertura da lente, né? A distância da câmera com o objeto versus a distância focal que eu estou usando, que é 20mm, e o outro exemplo em 40mm, a percepção de profundidade de campo, a percepção da alteração da profundidade de campo, ela é muito pequena. Então talvez você nem conseguiu entender, talvez você não conseguiu ver e perceber essa diferença, é muito pequena. Mas a abertura da lente, ela é um fator muito maior na alteração da profundidade de campo. Então 2.8, que é o que eu estou fazendo aqui, estou filmando 2.8, eu tenho uma profundidade de campo muito maior, né? O meu objeto, ele consegue ficar focado, e aí o meu fundo está totalmente desfocado, o meu rosto ali está totalmente desfocado, a minha profundidade de campo é menor. Mas quando eu altero isso, quando eu tenho um diafragma um pouco mais fechado, que foi o exemplo que eu fiz com vocês aqui, eu vou até deixar um outro vídeo também mostrando para vocês, que eu fiz aqui atrás nos utensílios ali da cômoda do meu baby, do meu filho. Vocês vão também perceber que a abertura da lente, né, o fechar do diafragma e o abrir do diafragma da lente influencia completamente a nossa profundidade de campo. Então é exatamente isso. Agora, indo direto ao colocar a mão na massa, né? Eu já sei o que é ISO, o que é diafragma, abertura do meu diafragma na lente, o que é velocidade do meu obturador. Eu já sei o que cada um desses pontos, né, desses pilares da exposição funciona. Aprendi agora a profundidade de campo, o que é. Como eu consigo manusear a câmera no manual ali, sabe? Como eu consigo pegar a câmera e fotografar e ter o objetivo que eu quero. Um ponto que eu uso bastante, vou até pegar uma câmera para usar como exemplo para vocês, que ela está aqui. Essa câmera aqui é uma 60D, uma excelente câmera intermediária da Canon, tem sensor APS-C, é uma câmera muito boa. Ela já tem uma facilidade, que nesse caso aqui é esse dial que fica aqui no polegar. Esse carinha aqui, eu usava, quando eu usava Canon, eu usava muito esse dial aqui. E graças a Deus, as câmeras que eu comecei a usar depois, elas também vinham com dial secundário aqui, né? O meu dial principal aqui em cima e o meu secundário aqui embaixo. Então esses dois caras aqui, praticamente você vai usar ele para todas as coisas. Como geralmente a Canon é uma câmera que é mais comum quando nós estamos iniciando na fotografia, então eu vou usar esse exemplo aqui que eu acho que vai ficar um pouco mais fácil, mas as outras câmeras também têm algo bem semelhante. A dica que eu dou é o seguinte, e eu aprendi isso depois de muito tempo de fotografia, eu já sabia disso, mas eu não usava isso na minha fotografia do dia a dia. Mas chegou um tempo que eu falei, cara, é isso, olha, isso aqui funciona. Esse cara aqui vai mudar o diafragma nessa câmera, né? Então você consegue fechar ou abrir o diafragma da lente através desse dial. Esse cara aqui vai mudar a velocidade, ou se você apertar o botão do ISO, ele muda também o ISO, tá? O que muitas das vezes eu fiz? Eu faço fotografia de eventos, e a maioria desses eventos eu consigo fotografar um pouco mais tranquilo, um pouco mais parado, com uma velocidade talvez um pouco mais baixa, 1/60, 1/100, eu consigo tranquilamente usar essa velocidade, né? E aí, como eu já sabia a minha velocidade máxima que eu tenho para congelar, existe até uma regrinha que, por exemplo, aqui eu tô com uma 50mm, para você usar 50mm de uma forma que ela não fique borrada, a imagem não fique tremida, você dobra o valor da velocidade pela milimetragem da lente. Então 50 vezes 2 é igual a 100, então 1/100 eu consigo ter uma imagem travada. É lógico que isso é considerando o uso normal, não é um uso pirotécnico, tá? Então 1/100 eu sei que eu tenho uma imagem congelada aqui. E aí eu vou entender que
Se eu sei a velocidade mínima que eu tenho e o meu ISO máximo que eu posso ir para ter uma boa imagem, logo, o meu diafragma ele vai ser um cara ali muito importante para ter uma exposição correta, para eu usar o meu histograma, né, ou o meu fotômetro da forma correta. Falando sobre histograma e fotômetro, são duas informações que a câmera nos dá. Histograma, ela vai abrir não só por brancos, né, por o quanto aquela imagem está clara em todo o seu aspecto, né, ou escura. E aí geralmente é medido da esquerda para... Geralmente não, na maioria dos casos é medido da esquerda para a direita. Quanto mais à esquerda, mais escura a foto tá. Quanto mais à direita, mais clara a sua foto tá. Se a concentração de cores, ou em muitos casos é mostrado apenas o branco, concentração ali da informação que a câmera está captando está no meio, a foto está aparentemente ok. Então assim é mais fácil de você entender. Tem algumas sacadas que o preto, ele é preto, então ele é mais escuro que o cinza médio. E a câmera ela enxerga um cinza médio. Então o branco ele vai estar sempre mais à direita e o preto vai estar sempre mais à esquerda, sendo o cinza médio ali o ponto central, tanto do seu histograma quanto do seu fotômetro, tá bom? E quase caiu. E o fotômetro, ele é um cara que vai te ajudar muito a saber qual é a configuração que você deve usar, tá? Só que você tem que saber primeiro como que a sua câmera está enxergando aquela informação. Por exemplo, existem pontos de medição, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês. Existem pontos de medição que você precisa se atentar. Então vamos aqui para o modo de fotografia. Eu tenho o meu ponto de medição aqui, os mais comuns, inclusive nessa câmera aqui, são medição matricial, né? Talvez vocês vão conseguir entender aqui. Medição matricial, deixa eu passar para o lado. Medição parcial, medição pontual e a última é medição ponderada com pré-definição no centro. Então ela vai entender tudo, mas ela vai pensar em deixar o centro ok. E aqui nós estamos falando de tipo de medição da luz, como a câmera vai enxergar a luz. Se a câmera quer que a luz esteja ok ou esteja boa na parte central ou na tela inteira ou só no ponto central. Então você tem que primeiro entender como que a câmera funciona e o que ela está enxergando. E nesse caso, qual a parte dali do seu sensor que ela está considerando para ter uma luz ok. Porque quando nós temos um show, por exemplo, nós temos muita parte escura no show e luzes, e geralmente essas luzes estão mais voltadas ao palco, e o palco tem uma luz central no cantor. Então se você tiver uma medição em tela inteira, a câmera vai precisar chegar a um ponto que o preto vai virar um cinza e vai ficar claro, para que ela meça da forma correta. Então nesse caso de show, por exemplo, usa bastante a medição pontual, que você vai medir exatamente o ponto que você está focando. Agora, num outro lugar, onde você tem uma luz já um pouco mais controlada, você pode usar a medição parcial ou a medição total ali do seu sensor, e aí ela vai pegar tudo e vai deixar tudo mais ou menos ok ali e aceitável. E você vê isso pelo fotômetro, como que ela está enxergando, né? As câmeras, ela tem um fotômetro, a minha câmera que eu estou filmando aqui, a Sony A7 III, ela tem um fotômetro que vai de -5 a 5, né? -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Essa daqui ela só tem do -3 até o 3, mas você consegue entender. Quando ela passar do 3 ou estiver abaixo do -3, ela vai ficar piscando, falando que já passou do -3, né? Mas você consegue entender que o 0 é o ponto que você precisa. E aí nós precisamos saber também que não existe só esse pilar da exposição para você ter uma foto bem exposta. Existe o flash ou luz artificial que não está relacionado com a câmera, tá? E aí quando nós falamos de flash, inclusive teremos uma aula só sobre flash. Quando nós falamos de flash, nós temos a compensação do flash, o quanto o flash vai compensar para a minha imagem ficar boa. Se ele vai compensar pouco ou muito, se você quer que a imagem fique com flash -1, ou com flash fique +1, ou em 0, enfim. Mas esse é um assunto para outra aula. Mas em tudo você tem o fotômetro para poder se auxiliar e entender um pouco mais de como a imagem está sendo feita. E o fotômetro é muito importante, principalmente para você que está começando, porque é a partir dele que você vai saber o que você precisa fazer. No caso, se eu tenho um fotômetro em -1 e eu quero uma imagem um pouco mais escura, é isso. O -1 vai me entregar uma imagem um pouco mais escura. E aqui vai uma dica importantíssima. Fotografe sempre em -1 até no máximo 0. Tem essa faixa, porque é muito mais fácil a câmera recuperar o escuro, as sombras, do que ela recuperar o claro. Então se você estourar uma imagem e ela ficar muito clara, você não vai conseguir recuperar essa informação. Se tiver um pouco mais escuro, você consegue recuperar. Talvez vai aparecer um pouco de grão, né, um pouco de ruído na imagem, mas isso você consegue tirar digitalmente, no Lightroom você já consegue tirar isso e tem uma recuperação muito boa. Então fotografe sempre um pouquinho mais escuro. Quando você já tiver
com bastante fluência com a sua câmera ali, já fotografando com segurança, aí sim você consegue. Você pode abusar um pouquinho, fotografar um pouco para cima, mas é um conselho que, independente da situação que você esteja, do tanto de tempo que você tenha com a fotografia, fotografe sempre um pouquinho subexposto, né, para que você consiga ter mais facilidade na pós-produção, tá bom? Então, nós temos esse cara e o fotômetro vai mostrar para você aonde está a luz, se ela está clara ou se está escuro. E qual é a dica que eu dou? A primeira pergunta que você tem que fazer é qual é o tipo de foto que você está fazendo. Você está fazendo uma foto que precisa de uma certa velocidade, foto de Fórmula 1, como eu já dei exemplo, ou foto de esportes, ou foto de alguém correndo, ou de uma criança correndo, ou de um cachorro correndo, tem ali a sua velocidade alta, a ponto de congelar o seu objeto, né, aquilo que você está fotografando. E aí você vai usar as outras coisas para nivelar a luz através do fotômetro, tá? Então, se eu tenho ali uma velocidade, por exemplo, 1/200 para congelar uma cena, e eu tô com pouca luz, eu vou entender qual é o meu ISO aceitável. E, cara, uma coisa que facilitou muito para mim é, primeiro eu vou na velocidade. O que eu quero fazer? Tá parado ou tá se movendo? Tá se movendo, então preciso de velocidade rápida. Então 1/200 resolve? Faça um teste. Putz, resolveu. Beleza, 1/200, mas tá escuro. O que eu vou fazer? Eu tenho o meu diafragma à minha disposição, certo? Então eu vou aumentar o meu ISO até um ponto aceitável. Essa câmera faz foto sem perder tanta qualidade, com ISO bom até quanto? 1600? Beleza, 1600. Deixei 1600, velocidade 1/200, faço a foto. Tá claro, porque eu tô com muito ISO, eu tô de manhã, não preciso de tudo isso. Então, só que agora eu tô em um outro ambiente, um ambiente escuro, um ambiente onde eu não tenho essa luz natural. E essas configurações não foram suficientes. Eu vou precisar de um flash. E dificilmente existirá uma situação onde você estará no limite ali da sua velocidade, do seu ISO, com um diafragma muito bom para você ter uma boa nitidez, com um flash que você não vai ter uma boa exposição, dificilmente, né? O flash tem uma potência muito alta. O flash ele consegue irradiar uma luz assim muito forte e instantânea a ponto da foto conseguir capturar toda aquela luz na sua cena, uma coisa bem feita. Falaremos de flash mais pra frente, mas essa é a dica que eu deixo aqui pra vocês sobre como que você consegue expor a foto de uma maneira adequada, tá bom? Então, entenda a foto que você quer fazer, entenda o limite da sua câmera, deixa a velocidade do obturador numa forma que você consiga ter o seu objeto parado. Depois disso, você vai pro ISO, deixa o ISO no número que não prejudique a sua imagem, que não traga muito grão, né, que você ainda tenha qualidade suficiente para você entregar essa foto para o seu cliente, né, ou para você ter a finalidade da foto ali. E depois você vai para o diafragma, tá bom? O diafragma é o pilar que menos interfere na minha imagem a ponto de estragar ela e eu não conseguir entregar. Por exemplo, se eu tiver uma velocidade muito baixa, 1/20, e fotografar ali o meu objeto e borrar, talvez eu não consiga entregar essa imagem. Tá? Se eu tiver o ISO muito alto, a ponto de ter muito ruído e ficar ruim, ficar feia, perder qualidade, nitidez, talvez eu não consiga entregar essa imagem. Vai facilitar muito o seu dia se você entender esses caras e com certeza se você aprender como a sua câmera funciona, entender cada botão, cada menu, cada parte dela, com certeza você vai conseguir expor a sua foto de uma forma correta, de uma forma que não atrapalhe e de uma forma que você tenha ali o seu objetivo alcançado através da fotografia. É isso, eu vou me despedindo, vou ficando por aqui. Se ficou alguma dúvida, se tem algum assunto que vocês queiram que eu fale um pouco mais, que eu abra um pouco mais ou tente falar sobre alguma coisa ou alguma situação que já aconteceu com vocês na fotografia que vocês não entenderam ou que vocês queriam que eu falasse, deixa aqui no comentário, tá? Que eu venho aqui, como eu vim através de alguns comentários sobre como que eu devo usar ali cada item. É isso, eu vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Fui!